até Jesus voltar, porque é muito bom ouvir vocês louvando, ministrando. Eu não sei se vocês sabem, mas os ministros de louvor são peças cruciais do culto. Eles são o atrativo da presença de Deus. E quando isso não está em consonância com o culto que está sendo ofertado, irmãos, fica completamente desconexo, a gente não entende o culto e não flui. Mas quando a equipe de louvor está debaixo da mesma visão, num alinhamento espiritual, é tão bom. Vocês já perceberam? A gente se sente debaixo assim de uma esfera de graça de Deus, não é? E esses meninos aqui, olha, Deus conserve vocês, Deus abençoe poderosamente. O dedo de Davi ali, arrocha aí, que se eu não der conta de pregar, o senhor aperta aí que dá bom. Os irmãos acharam o texto? Vamos ler? Quantas horas? Esse é o mês do meu aniversário, cara. Eu vou fazer 4.5, louvado seja o nome do Senhor, consumindo em alta probabilidade de dar tudo errado. Mas, então sendo assim, hoje é capaz de eu ir até meio-dia. Vamos lá. Verso 14 diz: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Meus irmãos, esse não é um texto que nós costumamos fazer leitura de forma sistemática. É um texto que passa por nós muitas vezes desapercebidos, porque aparentemente não tem tantas informações que cooperem com a nossa fé propriamente dita. Nós, por vezes, usamos o texto para falarmos de humildade, de comportamento cristão social, mas isso muito superficialmente, porque de fato nós não estamos interessados muito nisso. Nós gostamos mesmo de vitória, de bênção, de milagre, de mover espiritual, e nós canalizamos pouca atenção para algum comportamento cristão que é necessário para que a nossa fé não seja uma fé vã. Não sei se vocês sabem, existem muitos crentes que vivem a vida toda como crente, mas na vida dele não tem mudança nenhuma. Ele é só um religioso, frequentador de cultos. Ele tem talvez até alguma formação, muitas bíblias e etc e tal, mas o cotidiano dele é comum como qualquer outro. E não é essa a finalidade da vida cristã. A vida cristã, ela envolve transformações que são, primeiro, invisíveis. Ela começa de dentro para fora. Então, espírito recebe uma transformação. Aquele espírito contrito, aquele espírito entenebrecido, tímido, ele é tomado por um espírito de coragem, de poder e de equilíbrio. Foi o que Paulo disse para Timóteo. Porque Deus não nos deu um espírito amedrontado, mas um espírito poderoso, um espírito corajoso e um espírito equilibrado. Isso já começa a mudar um pouco daquilo que nós somos, porque por natureza nós somos um povo extremamente ansiosos, e isso faz da gente desequilibrado. Você já viu
um ansioso que tenha equilíbrio para tratar de algumas situações. A maioria de nós, na ânsia da ansiedade, a gente faz cada bobagem que depois, quando a gente acalma, baixa o tom, a gente, meu Deus, que bobeira que eu fiz, né? Segundo, a alma. Então o tratamento está sendo de dentro para fora. Primeiro, espírito. Segundo, alma. A alma é a sede dos sentimentos. É lá que vai estar o comando de Deus para que você controle as tuas emoções. É importante que o crente saiba que há tempo para todas as coisas. Quando o proverbista escreveu sobre o tempo, ele diz que há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo para tudo. E isto está intrínseco, gravado na alma. Você que, quando recebe o evangelho, se sua alma não for colocada nesse patamar de equilíbrio, significa dizer que você precisa aprofundar mais a sua experiência. Por quê, pastor? Porque inclusive o salmista, quando escreve o Salmo 42, ele prega para a sua própria alma. Já preguei isso aqui. E ele diz para a alma: alma, eu estou te vendo abatida, angustiada, triste dentro de mim, mas eu vou te dar um conselho. Eu sou quem te controla. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu gostaria que você aqui esta manhã massageasse a sua alma com esperança, dizendo para ela: Deus ainda vai fazer o que Ele prometeu. Deus ainda vai realizar o que Ele prometeu. Não adianta você se apavorar, se entristecer, se aprisionar numa emoção negativa e fazer com que os seus dias sejam dias cinzentos. Faça com que o sol da esperança brilhe, dizendo: Deus vai cumprir a sua palavra na minha vida. Então, espírito, alma, aí o corpo aparece no cenário. É onde a gente começa a ter uma representatividade do qual quem nos enxerga, quem nos vê, quem tem acesso ao visual, que somos nós presentes no ambiente, precisa identificar que houve uma interferência na nossa história, na nossa vida, o suficiente para que quando a gente chegue, o ambiente mude, a coisa fique diferente. Você chegou uma coisa gostosa de se sentir. Você chegou uma alegria que a gente não consegue explicar. Você chegou alguém que tem uma palavra profética para fazer o inferno recuar. Eu vim pregar para a gente aqui que o espírito, alma e corpo estão a serviço do reino dos céus. Se isso é verdade, levanta a mão, dá glória a Jesus, porque é essa a função do evangelho. Então, viver essa vida cristã é isso. Você precisa surtir efeitos. Você precisa, aonde passar, as pessoas precisam perceber que você não é daqui, você é diferente. João, ao escrever este livro, este evangelho, ele tem uma missão. A missão é mostrar Jesus como servo exemplo, como alguém que, ao passar no meio dos homens, deixou comportamento exemplar para que nós, como seus servos, como cristãos, tenhamos também a mesma visibilidade. Quem olhar para nós, precisa ver em nós o reino de Deus sendo materializado. Ô crente, pelo amor de Deus, você precisa fazer isto ser verdade na sua vida. Você é o reino de Deus
ambulante. Pastor, por quê? Porque é Deus quem governa a sua vida. É Deus quem determina tudo sobre você. A última palavra a respeito daquilo que você é, daquilo que você será, vem do Senhor. É Ele o Deus que está sentado no trono, governando a sua vida. Então você representa o reino de Deus. O porém está no que nós estamos vivendo nos dias atuais. E aí me permita, eu vou assustar um pouco você com aquilo que Deus propôs no meu coração para lhes falar esta manhã. Escute, nunca se houve um tempo tão cruento, um tempo tão ruim como nós estamos vivenciando nestes últimos dias. Nunca se viu um tempo de tantas contrapartidas negativas que nós estamos tendo experiência, devido às pessoas estarem com o caráter deturpado, adulterado, e fazendo com que nós ignoremos o certo pelo errado. E está tudo bem, a gente está empurrando com a barriga para ver se a gente consegue viver um dia após o outro. Um dia de cada vez para nós está suficiente. Nem perspectiva de futuro nós não estamos conseguindo mais projetar, porque a gente não sabe mais o que pode acontecer ao descermos uma escada como esta. O mal está à solta e à espreita daqueles que são bons, e parece que nós somos ovelhas de fato, como disse Jesus, enviada ao meio dos lobos. Só que tem uma coisa, nós podemos até ser ovelhas, mas somos ovelhas revestidas de um poder chamado Espírito Santo, que está agindo em nós e sobre nós e por nós. Mas profeticamente, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dar um diagnóstico dos dias futurísticos que haveriam de acontecer e que chegou até nós. Quando Paulo escreve no capítulo de número 3 da segunda carta a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, toma conhecimento disto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Isso é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas estão vivendo o tempo do qual Paulo foi revelado por Deus, mas Deus levantou uma estaca no meio de toda esta bagunça chamada Igreja de Cristo Jesus. Nós somos a diferença, nós somos um povo diferenciado. Quem quiser nos aturar vai ter que olhar para nós e ver Cristo em nós, esperança. Glória. Eu já disse isso aqui, vou repetir mais uma vez. Eu não quero ser crente só para ostentar uma carteirinha da igreja da qual eu sou membro. Eu não quero ser crente só para andar de social elegantemente. Eu não quero ser crente só para ostentar um cargo. Eu quero ser crente para alguém olhar em mim e dizer: Jesus é na vida desse cara. Glória. E daí, irmãos, a gente começa a viver a vida cristã e a gente começa a fazer algumas exigências. E, biblicamente falando, a nossa geração é uma geração exigente. Nós somos extremamente informados, nós conhecemos os nossos direitos. E falando de teologia, de vida cristã, de vida de crente, aí agora é que a gente está o bambambam mesmo, porque a gente já foi para as faculdades, a gente agora já consegue fazer bacharelado, a nossa irmã Tânia está fazendo mestrado em teologia. E eu quero tirar o chapéu aqui para a senhora, porque eu vou devagarzinho, eu chego lá um dia. Aleluia. Eu tenho alguns papéis lá na parede dizendo que eu tenho alguns negocinhos, mas eu não cheguei ainda não, vou lá, devagar. Mas a gente está exigente, nós estamos
somos exigentes, porque nós sabemos do quanto nós temos potencial para agregar informação, e aí a gente fica folgado, a gente começa a querer encurralar o céu a nosso favor. E me permita dizer aqui, eu não estou aqui para agredir sua fé, mas eu gostaria que você tomasse dentro de quem você é de verdade. Sabe por quê? Nós não temos autoridade alguma de encurralar Deus contra a parede. No máximo, é com muita petição e com muita rendição que Deus desce por misericórdia, estende a sua mão e atende as nossas solicitudes. Agora a verdade é, se Ele fizer, permanece sendo Deus, e se não fizer, é Deus do mesmo jeito, porque Ele é Senhor. E eu tenho um certo receio. Vocês sabem que uma geração bíblica, ela pode durar entre 40 e 70 anos, podendo atingir até 100. Então, uma geração bíblica, ela dura de 40 a 70 anos, podendo chegar a 100 anos. A minha apreensão com relação à nossa geração é que esta geração não aprendeu a servir. Nós queremos ser servidos, mas servir é um sacrifício para nós que causa desconforto. E o reino de Deus começa com isso. Escuta, vou entrar no contexto. Jesus está caminhando para o Calvário, ele vai morrer. O diabo já tomou a mente de Judas para traí-lo por um preço completamente abaixo da tabela. É 30 peças de prata, Judas já vendeu. Ele já está inclusive de posse do dinheiro. Mas Jesus precisa deixar uma lição de comportamento para o seu povo, que vai chocar gerações. E Jesus vai fazer o quê? Jesus entra dentro do ambiente de ceia, aonde estão assentados os seus discípulos, e o próprio Satanás está incorporado em Judas. E a Bíblia diz que Jesus se propõe a fazer uma coisa não corriqueira, porque Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é quem ensina, Ele é o Rabi, Ele é o Raboni, Ele é quem abre a boca para proferir os ensinamentos aos talmidins, aos seus discípulos. E à medida em que Jesus está nesta posição, Ele não tem necessidade de fazer nada. Tudo que Ele quiser, Ele dá um comando e vai chegar até Ele. Mas desse dia, Jesus tomou uma toalha, cingiu-se, aleluia, pegou uma bacia com água, que era típica de quem era servo da casa, tomou a bacia e disse aos discípulos: com licença, me dá teus pés. Com licença, me dá teus pés. E o discípulo, talvez constrangido, dizia: o que o senhor quer, Jesus? O senhor está entendendo? Não? O que é isso, Jesus? Jesus põe os pezinhos aqui na bacia. Deixa eu lavar os teus pés. E aí você já conseguiu vislumbrar na memória o que é ter o Cristo aos teus pés, com uma toalha cingida aos lombos e lavando os seus pés carinhosamente. Aquilo era um ritual feito para quem chegava das andanças da rua, chegava com os pés encruados da poeira do deserto, e para que ele pudesse ter um pouco de salubridade dentro do ambiente familiar da casa. Então o servo da casa ia até esse cidadão e lavava-lhe os pés para que ele pudesse transitar livremente pela casa. Jesus está quebrando o protocolo, lavando
lavando os pés dos seus discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo: eu quero que vocês tenham livre acesso a esta casa. Eu quero que vocês andem por esta casa de pés limpos. Abrindo um parênteses aqui, eu estou pregando e eu sou pentecostal, vocês desculpem, eu vou gritar no ouvido de vocês. Escuta isso aqui. Nós temos um defeito gravíssimo. Nós temos um defeito crasso como homens e mulheres de Deus. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas adentrem um ambiente familiar, mas o que nós temos em mão não são bacias com água e nem toalhas dos lombos. O que nós temos em mão é um martelo de juízo para decretar falência, para decretar sentença na vida de quem está chegando. E a função do crente não é de juiz, a função do crente é de servo, é para lavar o pé. Oh Deus, aleluia. Vai chegar muita gente na sua vida que não tem caráter. Vai chegar muita gente na sua vida que não tem testemunho. Vai chegar muita gente perto de você que não tem exemplo. Vai chegar muita gente perto de você que não tem vida pregressa, aplausível. Mas Jesus está dizendo: tem uma bacia de água que eu te dei, lava os pés desta pessoa, a coisa vai mudar se você agir. O que eu aprendi com Jesus aqui? Primeira coisa, o evangelho, ele não é só de recepção, o evangelho é de serviço. Aliás, me perdoe os preguiçosos. Você que é preguiçoso, você não serve para ser crente. Se num domingo como esse você prefere dormir do que vir ao culto, tem alguém me assistindo aí na internet, já recebe para tu também. Se você prefere ficar em casa, debaixo das cobertas, assistindo Globo Rural, você não serve para ser crente. Porque o reino de Deus é feito de serviço. Você tem que prestar para alguma coisa. Por quê, pastor? Porque Jesus é o exemplo de serviço. Não sei se você sabe, mas Jesus era um homem trabalhador. E um dia alguém conversando com ele, ele deu um testemunho dizendo: vou dizer para vocês como é que funciona. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isaías, 740 anos antes de Jesus chegar, ele profetizou dizendo assim: nunca antes se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando Jesus vem falar sobre a nossa presença como trabalhadores, ele diz assim: orem para que o Senhor da seara envie para ela trabalhadores. No reino de Deus não tem essa de só venha. Você tem que entregar alguma coisa. E é aí que começa o nosso desafio. Porque eu vou falar de mim, não quero falar de vocês. Eu conheço eu, não conheço vocês. Eu tenho dificuldade de entregar o que eu tenho para os outros. E vou mais, falando de espiritual, como eu tenho dificuldade de ser crente. Não sei se você concorda comigo, mas eu sou crente com de muita dificuldade. Ah, pastor, o senhor está desviado. Não, não é bem por aí, mas eu tenho dificuldade. Dificuldade, tem dia que eu vou falar para você, eu não consigo entender o que está tendo aqui na Bíblia. Porque a circunstância diz uma coisa, a minha fé diz outra. E o diabo do inferno me tentando, dizendo: você não vai conseguir. Aí eu fico lutando contra o diabo, incentivando a minha fé. E
tentando chegar mais perto de Deus. Eu vou dizer para você, Deus não está longe, mas para chegar perto dele é difícil. Por quê, pastor? Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é esta parte que muitas das vezes a gente não consegue com facilidade. Porque para adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que se desligar de tudo que é natural e entrar no sobrenatural com Deus. Esta manhã eu quero dizer a você, está tão fácil tocar na orla, está tão fácil dar um abraço nele e dizer: eu não te largo mesmo com todas as minhas dificuldades, porque a presença dele está aqui. E se isso é verdade, eu vou te dar 30 segundos para você adorá-lo. Kamanaya Kanashandaraya. Amado, uma das maiores e melhores linguagens de servir ao Senhor é você se movimentar com o pouco que você saiba fazer. O que Jesus está dizendo aqui nessa linguagem é que você precisa servir para alguma coisa. E aí me permita usar um provérbio que é popular, mas eu achei extremamente pertinente. Quem não vive para servir, não serve para viver. Aí você quer viver vida cristã só recebendo. E Deus está dizendo: faz algum sinal, te doa. Eu não estou falando de valores, eu estou falando de você. Estou dizendo assim, tem coisa que só você pode resolver. Escuta, o sacrifício é você. Ai, pastor, provo. Romanos capítulo 12, vocês estão cansados de ouvir isso, irmão. Quando o texto diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você sabe por que muitas vezes as bênçãos não nos alcançam? É porque o nosso serviço está deficiente. É porque o que nós estamos apresentando não é suficiente. Não é o que nós podíamos fazer de melhor. E o que Jesus está dizendo é: faz alguma coisa. Eu tenho coceira. Cadê a irmã da alergia? Está ali. Eu também tenho uns trem desse aí. E é gostoso, né? Mas, escuta, eu tenho uma alergia de gente encostado. Eu aprendi um vocabulário novo quando eu vim de São Paulo para cá, que é o tal do lerdo, né? Lá em São Paulo, o lerdo é aquele mais lento. Aqui já tem uma conotação mais agressiva. Então, eu tenho uma ojeriza de lerdo. Porque parece que ele diminui inclusive a sua marcha. Você quer diminuir a sua velocidade, cola com quem está lerdo. Quando ele vê que você está persistindo, ele olha para você e fala: para que isso? Bora devagar e sempre. Tipo, quase parando. E não é isso. Você tem algo que você faz e faz muito bem.
E Deus está contando com você para que isso que você faz muito bem sirva o reino de Deus. E à medida que você vai servindo ao reino de Deus, então o reino de Deus também começa a se voltar ao seu redor. E eu ainda não vi um servo de Deus abandonado. Aliás, permita-me citar o que disse o salmista cantando, dizendo: eu fui moço, já estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Faça alguma coisa para o reino, e o reino de Deus vai fazer o que você precisa. Me permita dizer a vocês, quando você se torna improdutivo como crente, significa dizer: você está desviado. Ai, pastor, se eu venho matar nós hoje. Não, calma, eu vou aplicar a vitamina, calma aí. Mas é verdade, se você não tem resultados, você não serve. Não serve. E se não serve, significa dizer, você vai chegar em lugar nenhum. Porque a função primordial que Jesus espera de você é que, ao te encher do Evangelho, o Evangelho torne você produtivo. Olha o que Jesus falou. Vocês já vão se lembrar. Nesse mesmo livro, João 16,15, está dizendo assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aí alguém diz: está vendo? Eu sou escolhido. E escolhido não tem escolha. E tal, enche de frases de efeito. Só que o trem é muito mais sério do que isso. É muito mais do que as frases de efeito. Jesus continua e é cirúrgico. Ele diz assim: eu escolhi vocês para que vocês vão. Ou seja, sai do lugar. Vão e deem frutos. E estes frutos sejam permanentes, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então o que Jesus está dizendo é: eu escolhi vocês, mas a minha escolha com relação a vocês está condicionada ao que vocês produzirem. Se vocês produzirem frutos, os frutos forem permanentes, vocês vão orar e o Pai vai responder vocês em meu nome. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? É que Deus quer muito mais do que você só bater ponto. É que Deus quer muito mais do que você só dizer: eu sou crente. Ele está dizendo: você precisa prestar um serviço. Você precisa fazer alguma coisa que sinalize que você está indo embora daqui, mas que, se você puder, você vai levar o máximo de pessoas, porque tem algo em você que é como aquele algo que estava jorrando na vida da mulher samaritana. O que aconteceu com ela? Vocês sabem, quando ela chegou no poço de Jacó, que conversou com Jesus ali naquele tempo, a Bíblia diz que Jesus falou para ela: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, e você pediria água viva aí, e você ia ver como é que ia mudar a tua história. Eu estou parafraseando o que está escrito. Aí ela recebeu, e Jesus profetizou a vida dela, e ela saiu tão regozijante, tão feliz, tão completa, que ela entra em Samaria, num local proibido de falar de judeus. Ela diz: eu encontrei um profeta que falou toda a minha vida, vamos lá ouvi-lo também. Ela trouxe toda a cidade para os pés de Jesus. Eu te pergunto: o que foi que Jesus fez por você, que você não tem coragem de produzir nada, de fazer nada, de gerar nada? E Jesus está dizendo: eu ainda conto com a sua vida para gerar bons resultados. Resultados que as pessoas precisam ver.
Alguém tem que ver. Vê que você melhorou. Vê que você mudou o seu linguajar. Vê que até o seu gosto musical evoluiu. Vê que o seu tratamento social melhorou. Você está suplantando aquela pessoa agressiva, na defensiva que existia, devido a tantas coisas ruins que aconteceram com você. Você se tornou um verdadeiro escudo e você está sempre na defensiva. Mas o evangelho chegou, te atingiu e você agora é um servo de Deus. E por ser um servo de Deus, mesmo que você se sinta ameaçado, você confia que ao seu redor está o anjo do Senhor para te proteger de todas as investidas do diabo. Dessa forma você se torna mais agradável, mais receptivo, mais amável, mais cheio da presença, mais cheio de unção. Você consegue expulsar demônios, curar enfermo, levantar caído. Você é um representante do reino de Deus. Glória. Então, o que é que Jesus vai dizer? Estou caminhando para o encerramento. Quem está entendendo diz amém. Jesus está dizendo: como eu estou fazendo, façam também. Me perdoem, irmãos. Eu vou fazer uma consideração aqui. Essa semana eu vi uma irmã na internet. Talvez vocês tenham visto também. Uma irmã que ela, através do segmento religioso, ela se elegeu vereadora numa cidade muito importante do nosso país, com um salário considerável, a partir de 26 mil e alguma coisinha, uma verba de gabinete de mais de 30 mil, e a bonita achou-se no direito de, emocionada, tadinha, chorar porque no dia do aniversário dela, ela queria entregar 1000 cestas básicas. Mas o povo não contribuía. Tadinha. Aí ela, considerando os fatos, ela olha e diz assim: vou aumentar o valor do meu cachê. Eu vou começar a cobrar 30, 40, 50 mil para pregar. Eu digo, mas sabe o que faltava mesmo? É o inferno na terra. Porque se você quer fazer, você não depende de ninguém a não ser de Deus. Deus vai abrir as portas, as coisas vão acontecer e Deus vai cooperar com aquilo que está no seu coração. Pare de vitimizar-se, pare de se colocar no lugar de coitado. Eu não faço porque eu não sei, porque ninguém me dá oportunidade. Faz e Deus vai na sua frente, desfazendo as barreiras, abrindo as portas, derrubando os demônios. Deus só precisa que você se disponha de Deus, eu quero ser um instrumento. Eu vou te fazer uma pergunta meio grave aqui. Não me responda, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Responde não. Do tempo que você está na igreja, do tempo que você está crente, o que você já produziu para o reino? O que você pode contabilizar? Que tipo de crente é você? O que foi que você aprendeu? Que aqui é o lugar de você. Vou estragar sua fé. Que é o lugar de você receber. Pastor, não acaba com o meu culto, não. Vou acabar. Isso aqui não é para receber.
Isso aqui não é lugar de receber. Isso aqui é altar. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de oferta. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de lágrimas. Altar é lugar de renúncia. Altar é lugar de deixar as vaidades. Altar é lugar de você se render. E Deus responde segundo a sua bondade e misericórdia. Mas esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. É aqui que você entrega. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Oh, eu vou parar um pouquinho só para você fazer alguma coisa. Irmão, eu sei que você, tanto quanto eu, espera que o sobrenatural de Deus seja uma constante na sua história, na sua vida, no seu dia a dia. Mas nós precisamos, a partir daquilo que nós cremos, prestar algum tipo de trabalho para o reino de Deus crescer representado. Seja um instrumento de serviço, porque uma das nomenclaturas que estão direcionadas para a igreja é esta: servos do Deus vivo. Uma outra é cristãos, que vem de uma raiz que quer dizer pequenos cristos ou cristozinhos, que aponta para a semelhança que nós temos dele. E aí Jesus está dizendo: como eu fiz, façam também. Não é difícil. Eu sei que a gente está vivendo numa sociedade onde nós não temos mais credibilidade ativa para poder ficar fazendo bem a qualquer um que aparece. Mas é exatamente isso que o Evangelho denota: é fazer o bem sem olhar a quem, é entregar com a direita e a esquerda não ver, é pegar os pés sujos de alguém, mesmo você sabendo que o seu sacrifício será muito maior, mas você está ali a serviço de quem realmente está precisando. Eu vim pregar aqui esta manhã para mobilizar o seu coração a deixar de ser um crente apenas de sentar-se neste culto e dar glória a Deus, às vezes até contra a sua própria vontade, incentivado pelo sacerdote que fica dizendo: levanta a mão, dá glória, abre a boca, faz alguma coisa, reage. Eu gostaria que você entendesse que você foi chamado por Deus para ir além desses limites. Deus está dizendo a você: eu te chamei para estender a mão a alguém, eu te chamei para receber de mim virtude, para fazer a diferença onde você chegar. Eu te chamei para te levantar como um verdadeiro baluarte, aonde você passar, o meu Espírito passa com você e a minha presença fica no lugar. Eu te chamei para abrir da sua boca palavras de renovo, palavras de vitória, palavras de alegria, palavras de cura, sejam explanadas por você. Em nome de Jesus, recebe agora ousadia para você ser o que Deus quer que você seja. Nem que você tenha que começar do zero. Começa de novo. Tem um corinho antigo que ele vira e mexe, ele vem na minha mente e eu fico preocupado com isso. E eu não quero cantar ele porque ele me compromete. Mas eu acabo cantando e fico comprometido. Ele diz assim: eu
quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Só quem quer ser vaso nas mãos do Senhor, levanta uma das mãos e começa a orar aí agora. Ora em línguas estranhas para o diabo não atrapalhar o contato. Mas diga: Senhor, eu quero, eu preciso ser o teu servo na essência desta palavra. Eu estou vendo alguns irmãos com lágrimas nos olhos aqui. Significa dizer que esta manhã o Espírito de Deus está te trazendo a consciência de que você não pode ficar só sentado aí. Você tem que prestar serviço, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer algum sinal. Reage, deixa Deus usar você. Deixa eu ver quem está orando em favor de Deus te tomar, em favor de Deus te levar aonde você ainda não foi, em favor de Deus te levantar aonde você ainda não teve coragem de abrir a sua boca. Quem sabe Deus vai te levar esta semana aos hospitais para curar enfermos. Quem sabe Deus ainda vai te levar este ano dentro dos presídios para levantar pessoas que estão ali condenadas pela justiça e pelo inferno. Quem sabe Deus vai te colocar no meio da tua parentela para levantar alguém que precisa sair de uma depressão, sair de uma condenação do maligno. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Oh, oh glória! Oh, aleluia! Oh, eu vou te dar mais alguns segundos. A presença de Deus desceu aqui e envolveu gente, e mexeu em gente, e está alterando aqui corações. A graça remaloba cheia, uracantarasi, oemacalanaya. Oh glória! O reino de Deus é assim. Você sendo usado nas mãos de Deus para fazer a diferença. Fique de pé, por favor. Eu queria que você pegasse na mão de alguém e avisasse ele dizendo assim: se prepare, a partir de hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. Diga para ele: se prepare, eu vou sair daqui diferente, eu vou deixar Deus me usar, e vai começar por você, porque eu vou orar por você agora, eu vou ministrar sobre a sua vida. Diz para ele assim: Deus me deu autoridade para te abençoar aqui esta manhã. Aleluia, se é verdade, comece a orar por esta pessoa aí agora. Ora por ele agora. E me faça de novo. Eu quero ser. Ore, 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 ore.
Ore. Se você sentir de Deus te repreender, repreenda o mal. Se você sentir de Deus te impetrar a bênção da cura sobre ele, cura ele em nome de Jesus agora. Repreende essa enfermidade. Se você sentir vontade de profetizar, abra sua boca, você é profeta. Em nome de Jesus, como sacerdote, eu libero o espírito da profecia sobre a vida desta igreja esta manhã. Receba a autoridade. Amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor.